Shabbat Shalom. Paraxá dessa semana, qual é a paraxá dessa semana? Então já sei o que eu vou falar. Não. Pinhas é o nome da paraxá da semana. É uma das parashiot, como a gente falava outro dia, que também tem nome de pessoa. Pinhas é uma espécie de um justiceiro na Torá. A figura do justiceiro, em geral, ela é mal vista, não é verdade? Justamente porque, em geral, o justiceiro que toma a justiça nas próprias mãos, vai lá, faz e acontece, em geral a justiça que ele faz não é justa, desde o ponto de vista que nós temos do que é justiça, um julgamento imparcial e assim por diante. Não, ele se torna acusador, juiz e executor de penas e mata. E é isso que fez Pinhas. Pinhas, que era, entre outras coisas, um Cohen, era um sacerdote. Era neto de Aharon, sobrinho neto de Moshe. Quem leu a paraxá da última semana terminou com a história de como Pinhas executou 2 pessoas a sangue frio. Não é bonito falar essas coisas, mas é assim que é a história. Qualquer um esperaria que a Torá, então, Deus advertisse Pinhas, assim como fez com Korah e todo aquele pessoal, a terra se abriu, engoliu eles e tudo mais. Espera alguma coisa, que, sei lá, que ele fosse advertido, que ele fosse punido por essa atitude precipitada e violenta. O que acontece com Pinhas é que ele, quando ele fica sabendo da união do chefe da tribo de Shimon com uma mulher midianita, com quem ele tinha se casado, ele decide tomar a justiça nas próprias mãos e simplesmente decide matar os 2. Talvez ele pensasse que, como eu sou sobrinho neto de Moshe, que é o dono da lei, aí, então eu também posso. Pode ser que ele tenha pensado isso, não sei. Ele se torna o típico caso e o grande exemplo na Torá de um líder religioso cheio de zelo e fanatismo. O Pinhas tem certeza que é o seu dever executar essas 2 pessoas. É verdade que a Torá também conta que a união daquele casal tinha despertado a ira divina e que, como consequência, uma peste tinha se espalhado no acampamento israelita. Ou seja, aquela relação era imprópria por algum motivo que a gente não vai discutir agora, e por que seria imprópria, aos olhos da própria divindade, mas ao mesmo tempo, deixando isso de lado, a própria divindade já estava tratando do assunto, segundo a própria Torá, estava tendo aquela peste e tudo mais e tal, por causa disso. Então, Deus estava cuidando do assunto, não precisava da intervenção de ninguém. Mas é fato que tudo nessa história parece o contrário da Torá que a gente conhece, a Torá que a gente fala que é a Torá de Uvaharta Bachaim, escolha pela vida, a Torá que fala de coisas boas, bons valores, a Torá que a gente canta quando guardamos a Torá no Aron HaKodesh depois da leitura, todos os seus caminhos são agradáveis, todas as suas estradas conduzem para a paz, e está aí a Torá concordando de alguma forma, com a ação de Pinhas. Mas, deixando isso de lado, olhando objetivamente para essa história, tem uma incongruência. Se a divindade já estava tomando conta do assunto, por que Pinhas teria que agir dessa forma? O texto diz, inclusive, que Moshe já tinha reunido os juízes para cuidar do assunto, para julgar o caso e emitir a sua sentença. Pinhas não espera a sentença, se adianta e executa, mesmo assim, antes que os juízes pudessem dizer qualquer coisa. Ele pega a sua lança e diz a Torá, ele persegue a mulher até a sua tenda e lá
ele comete o seu crime. A descrição da cena na Torá é horrorosa. Horrorosa. Mas tem uma coisa que é mais horrível. Logo depois que isso acontece, a Torá diz que a praga imediatamente cessou e que Deus foi acalmado. Tudo nessa história é muito estranho. Em seguida, a divindade abençoa Pinhas e lhe concede um Brit Shalom, uma aliança de paz, e uma Keunat Olam, um sacerdócio perpétuo. Parece que a Torá concorda com a atitude grotesca de Pinhas. Parece que ele recebe um prêmio de Deus. Eu digo para vocês, ainda bem que o judaísmo não se contenta com a literalidade da Torá. Nós não somos a tradição da Torá, nós somos a tradição de como escolhemos ler a Torá. Aqui, nesse caso, precisa de um exercício um pouco grande. Mas, obviamente, o judaísmo rabínico vai correr atrás de tentar resolver para a gente essa história. Obviamente, como é típico dos rabinos, alguns concordaram com o que a Torá dizia sobre Pinhas, outros discordaram. Uns falavam que o que Pinhas fez foi certo e tentam discutir e justificar que foi certo. Outros vão dizer foi errado e tentam argumentar por que foi errado. O dilema todo é o seguinte: se o que Pinhas fez foi correto, então a Torá estaria corroborando assassinatos em nome da honra. Mas a nossa Torá de vida, a nossa Torá sagrada, estaria corroborando assassinatos em nome da honra? Por outro lado, se a atitude dele foi errada e condenável pela Torá, por que então a tal da praga cessou e Deus foi acalmado? Por último e mais inquietante, por que Pinhas é abençoado por Deus? Os nossos rabinos vão para o detalhe do texto e vão dizer o seguinte: ele passou por cima dos juízes, por isso é errado o que ele fez. Ele era um sacerdote, não devia se colocar nesse papel de juiz. Não era da alçada dele julgar esse assunto, muito menos executar a sentença. E lembremos que para os rabinos do Talmud, a pena de morte era vista muito negativamente. Eles não gostavam da ideia de pena de morte. Eles disseram que toda vez que a Torá falava alguma coisa de pena de morte, era só para assustar, não tinha. Eles chegam a dizer que nunca aconteceu. E que um tribunal que durante 70 anos tivesse condenado uma pessoa sequer à morte, deveria ser diluído, desfeito, e novos juízes deviam ser chamados, porque esse tribunal devia ser considerado sanguinário. Essa é a posição dos rabinos. Eles são radicalmente contra a pena de morte. E então, esses rabinos, vão considerar o que Pinhas fez como errado. Mas isso não muda nada o fato de que, literalmente, o texto diz: Pinhas removeu a minha ira que estava sobre os israelitas. Os sábios, então, têm mais um trabalho. Esses que defenderam que a ação de Pinhas foi errada, vão dizer, como que eles vão explicar isso? Como é assim que a ação dele removeu a raiva de Deus, removeu a ira de Deus? Explicam esses rabinos: a ira de Deus foi removida por mera perplexidade. Deus fica perplexo com a atitude de Pinhas. Uma atitude impulsiva, radical, violenta, chocou a divindade, que não esperava que isso fosse acontecer.
E aí ele ficou sem ação, dizem os rabinos. A ira divina cai a segundo plano. Já pode ter acontecido com alguns de vocês, que num momento muito inflamado, outra coisa acontece e de repente é como se nada mais importasse. Aquela raiva toda, aquela inflamação toda, de repente cessa diante de outra coisa que acontece que era completamente inesperado e terrível. Os rabinos então tentam ler o que está atrás do texto, enxergar algo além do texto, algo que seja compatível com a divindade que eles acreditam. Não pode ser que a divindade que eu acredite seja essa que está descrita na Parashá Pinhas, é isso que os rabinos estão dizendo. E para encaixar essa leitura na divindade que eles acreditam, eles precisam realmente enxergar muito além, e enxergar coisas que talvez nem estejam escritas literalmente no texto, mas que eles tentam de toda forma enxergar. E aí eles se deparam com mais um problema, a tal da aliança de paz que eu falei lá no começo. Brit Shalom. Como assim Pinhas recebe uma aliança de paz? Por que a divindade que ficou perplexa ia dar esse prêmio? Então, aqui os rabinos apelam, não porque eles forçam a interpretação, mas porque eles apelam para uma das curiosidades que existe nessa Parashá. Existem algumas curiosidades na Torá. Existem parashiot que têm letras invertidas que aparecem no meio do texto, tem parashiot com letras muito grandes ou com letras muito pequenas. O exemplo da Parashá de Vaikra, o nome Vaikra, o Aleph aparece pequenininho, pequenininho, pequenininho lá no meio. Na palavra Brit Shalom, aliança de paz, a palavra Shalom aparece com o Vav cortado ao meio. Ele não é completo. Ele começa a descer, existe um espaço em branco e ele continua depois. Todos os rolos da Torá do mundo inteiro, há mais de 2000 anos, apresentam esse Vav cortado. E aí os rabinos dizem, o tal Brit Shalom não é um shalom completo. Não é uma paz completa. Essa aliança não é uma aliança de merecimento. É uma aliança que seria a única solução possível para aquela situação. A divindade precisava intervir naquele momento. Não é uma aliança de paz como um prêmio, mas sim uma aliança para tentar alcançar a paz, diz o Midrash. Uma tentativa de fazer com que Pinhas, símbolo do sacerdócio daquele momento, contivesse essa impulsividade, que os sacerdotes pudessem trazer paz dentro de si, em vez de impulsividade, de agressividade, de radicalidade violenta. O sacerdote, para os rabinos, eles mesmos como líderes religiosos, precisava ser um exemplo pessoal para o povo. A divindade dos rabinos do Talmud não deseja que as massas populares saiam tomando a justiça nas próprias mãos, cometendo massacres como fez Pinhas. O divino então procura reverter esse instinto de Pinhas numa aliança de paz, para evitar que tais atrocidades pudessem voltar a acontecer no futuro. É isso que eles enxergam por trás do texto. A Hassidismo, vai dizer que esse instinto Pinhas habita dentro de cada ser humano. E ele precisa ser convertido nessa aliança de paz, e esse é o exercício. Em linguagem cabalística, as más inclinações, o Yetzer Hará, precisa ser dominado e então convertido em Yetzer Hatov, convertido numa inclinação para o bem. O rabino lituano Yosef Yehuda Bloch escreveu que a grande diferença entre os seres humanos e os animais é a capacidade humana de resistir aos seus instintos animais,
de poder conter esses instintos na hora que esses instintos vêm. Nós, apesar de animais, temos a capacidade de controlar. Nem sempre a gente consegue controlar, mas nós temos essa capacidade. Temos a capacidade de vencer esses instintos. Isso nos diferencia dos demais animais. E essa não é só a maior diferença, esse é o nosso maior desafio, segundo o rabino Yosef Leib Bloch. É o nosso maior desafio, porque é quando a gente vence o instinto animal que habita dentro da gente, a gente se transforma em mais humano. E ao se tornar mais humano, a gente se torna mais imagem e semelhança do divino. E aí a gente se aproxima da divindade. E só assim a gente consegue alcançar uma paz completa e plena, e que não seja apenas um shalom de vav cortado. Shabbat shalom.